Olá, que Jesus nos envolva em seu amor infinito. Quando Nicodemos, doutor da lei, veio à noite ter com Jesus, questionando, Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe pergunta: como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nesse diálogo, nós identificamos claramente a referência à reencarnação no seu sentido real. Voltar para renascer em outro corpo. Vamos conversar com Marco Negrão, palestrante espírita da cidade de Curitiba, sobre reencarnação, castigo ou oportunidade. Olá, Marco, que alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Ivone. Mais uma vez estar aqui com vocês neste programa. Agradeço a oportunidade e estamos à sua disposição. Para falar sobre reencarnação, nós entendemos ser importante antes falar sobre a natureza de Deus e também sobre as suas leis, considerando que a reencarnação é uma delas. Inicialmente, nos fale sobre a natureza de Deus. Nós podemos conhecer Deus? Ivone, esta é um questionamento muito interessante, porque a gente precisa traçar algumas premissas antes de começarmos a falar sobre a reencarnação. Porque quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, nós vemos aparentes injustiças acontecendo, né? Aquele que nasce que não consegue enxergar, aquele que nasce e não consegue se comunicar, seja pela fala, seja pela sua inteligência, aquele que nasce sem poder se locomover, sem ajuda, né? Aquele que nasce que passa fome. Então, quando a gente olha este processo e a gente tem ali uma das coisas que nós sempre estudamos, né? Seja lá qual religião a gente siga, nós ouvimos falar que Deus é justo e Deus é bom. E quando a gente olha essas aparentes injustiças, a gente não vê coerência nisso, né? Então, acho que é importante que a gente trace algumas premissas para a gente poder entender essa bondade e justiça divina, né? Kardec, quando ele está ali iniciando o Livro dos Espíritos, nas perguntas de 10 a 13, ele está trabalhando exatamente este conceito, né, sobre Deus, né, sobre a natureza de Deus. E é importante e é interessante nós olharmos aquelas respostas que o Espírito Verdade lhe dá, que vai mostrando para nós que, na verdade, nós ainda não temos condições de avaliar qual é a natureza de Deus. Porque pelas nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades, pelo nosso momento, a humanidade, né, que ainda vive as suas imperfeições, e ele vai dizer então que nós não temos essa condição. E na 10ª pergunta, a resposta é muito interessante, porque o Espírito de Verdade vai dizer que falta-nos ainda um sentido, né? Nós sabemos que nós temos os 5 sentidos. Qual é esse 6º sentido? Que é uma evolução, né, desse ser que somos nós, espíritos, no nosso processo evolutivo, e que nós, ao longo da nossa aquisição, nós teremos então esta capacidade, quando nós nos desvestirmos dessa matéria tão densa, nós nos desvestirmos das nossas imperfeições,
da valorização do material, né? Do materialismo que ainda vivemos na nossa sociedade. Então, a partir do momento em que nós sairmos desta condição e formos para uma condição completamente diferente que nós temos hoje, que nós somos hoje, nós começaremos a entender o que seja a natureza de Deus. Porque aí nós vamos entender, então, essas aparentes injustiças, né, de uma forma completamente diferente. Ao invés de castigo, é uma educação. Ao invés de castigo, é uma oportunidade que Deus nos dá a cada reencarnação, a cada momento que nós retornamos à carne, né, da gente refazer o caminho, de nós restituirmos a lei o que nós retiramos da lei, de nós consolarmos quem em algum momento nós desconsolamos. Né? Então, todas as transgressões que nós tivemos em relação à lei divina, nós teremos uma nova oportunidade. E essa oportunidade se dará como? Através da lei do progresso. Né? Quer dizer, a gente sai de uma condição de espírito imperfeito, quando Kardec trabalha ali nas perguntas de 100 a 113, quando ele está trabalhando ali as ordens espirituais, né? E ele vai dizendo que os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos, com todos aquele rol, né, de características que fazem nós sermos esses espíritos imperfeitos que habitamos esse planeta. Nós vamos passar para um segundo momento, que é a segunda ordem, que são os espíritos bons, até atingirmos a condição de espíritos puros. E todos nós, né, todos os filhos de Deus, criados por Deus, né, nós um dia seremos espíritos perfeitos, sem exceção. Essa é uma justiça, essa é uma lei do progresso, né, muito interessante, muito forte, e principalmente naquilo que nós entendemos como a justiça divina e a bondade divina, é que todos nós teremos a nossa oportunidade de chegar na reta final nesta condição. O problema é que a gente entende, né, por aquilo que nós estudamos dentro da nossa doutrina, é que essa caminhada será diferente para cada um de nós. Cada um de nós terá um caminho a seguir. Para alguns será um caminho um pouco mais longo, um pouco mais difícil, né? Um caminho talvez um pouco mais curto, pela sua percepção, né? Porque nós temos uma característica que é o livre-arbítrio. E não porque Deus quer, e não é, porque Marco? Deus quer. Mas pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. Né? E principalmente, sabe, Ivone, que eu sempre... eu não sou de família espírita, né? E eu sempre fui muito questionador. E uma das coisas que eu não entendia realmente era essa bondade divina, olhando o que existia neste mundo, né? Você vê isso acontecendo a todo momento na sociedade. Então, quando você olha por esse prisma, a gente realmente acha que é um castigo que nós estamos vivendo, né? Eu estou devolvendo porque eu fiz o mal. Não necessariamente eu vou receber uma coisa ruim por um mal que eu tenha feito. Né? Por quê? Porque a espiritualidade nos diz que quando nos preparamos para reencarnar, o que a gente faz? A gente tem um processo de reflexão sobre aquilo que nós fizemos, um processo de reflexão sobre como eu devo ressarcir aquilo que em algum momento eu retirei da lei, tá certo? E eu posso passar por algumas situações que não necessariamente sejam grandes dores, sejam possivelmente grandes trabalhos que nós vamos precisar fazer perante a humanidade, né? Esses espíritos que muitas vezes se dedicam ao próximo, né? Com uma dificuldade muito grande para poder atender o seu objetivo. Então, nisso é que está essa capacidade ou essa situação na qual nós assumimos esses compromissos. Né? E Deus é tão justo e tão bom que Ele não permite que nós assumamos determinadas expiações ou determinadas provas, né? Se eu não estiver preparado. Isso, né? É fantástico. Se eu não estiver preparado, a espiritualidade ela vai me aconselhar que eu não assuma esse compromisso. Por quê? Porque, afinal de contas, eu não tenho ainda preparo para enfrentar aquela realidade. Se eu não estou preparado, eu fatalmente falirei. Então, eles nos dão realmente condições, né? A espiritualidade nos dá a condição de que a gente tenha sucesso. A espiritualidade, nossos amigos espirituais, eles conspiram para o nosso sucesso. Né?
Mas a gente, às vezes, em função das nossas dificuldades, a gente toma ainda algumas decisões que não seriam as melhores. E é por isso que muitas vezes a gente tem que passar por alguns momentos de despertamento para a gente encontrar o caminho. É por isso que a gente vê pessoas que já conquistaram um certo nível de bondade, né, de evolução, e passando por sofrimento tão atroz, né? E às vezes se pergunta, meu Deus, mas como que ele está passando por isso? É exatamente a misericórdia divina que esperou ele chegar naquele estágio de preparação para receber aquela prova. Eu tenho uma visão, sabe, Ivone, que é como se nós estivéssemos num curso, numa escola. Né? Você foi professora durante muitos anos, né? Então, quando você preparava uma prova, você tinha consciência que aquela prova refletia o que você deu de matéria para os teus alunos, para que eles pudessem fazer a prova. Né? E você ia aferir ali se tinha ali um progresso, né? Um acréscimo de conhecimento, um acréscimo de preparo. Por quê? Porque você também era responsável por este aluno, no instante seguinte, poderia seguir a continuidade do seu estudo. Né? Então, se eu não estou preparado, eu não posso fazer prova. E se eu fizer a prova não estando preparado, fatalmente eu levarei uma nota que não me permite passar para o estágio seguinte. Fica para recuperação. E essa recuperação é o nosso aprendizado. Né? Então, eu acho que se nós olharmos a reencarnação por esse prisma, nós vamos vendo que existe realmente uma bondade divina. Por quê? Porque eu vou valorizar aquilo que em algum momento eu desperdicei. Interessante, Marco, é que essa recuperação, ela é a prova da misericórdia do Pai. Exato. Porque nunca nós deixaremos de ter oportunidades, nunca, né? Nunca. Isso é um fato assim que vem explicar mesmo a reencarnação, não é? Como se explica a reencarnação se não desta forma? Tem uma lógica, né, Ivone? Se nós formos estudar com profundidade o aspecto reencarnatório, nós vamos ver que existe ali uma lógica, né? Existe uma lei de causa e efeito, que ela atua sobre a reencarnação, né? Existe uma lei do progresso. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento, mas nós evoluímos, nós crescemos. Né? Existe uma outra condição na qual eu respondo por mim. Mesmo que eu reencarne num ambiente menos favorável, mas eu tenho uma postura completamente diferente daquele meio onde eu estou, né? Então eu não vou responder por aquilo que ocorre naquela região onde eu estou, seja na minha família, seja no bairro, seja lá do que nós estejamos falando. Então, os atos daquela situação são do todo, mas eu não estou participando. Né? Então isso vai mostrando que em toda essa misericórdia, em toda essa bondade divina, eu respondo por mim e não pelos outros, né? Que é o livre-arbítrio. A partir do momento em que Deus me cria simples e ignorantes, com a tendência à perfeição, eu vou passando por esses estágios. E cada estágio eu vou adquirindo um nível de consciência. E neste nível de consciência, eu começo a ter um livre-arbítrio mais seletivo, em que eu começo a avaliar, né? Eu começo a olhar o mundo de uma maneira um pouquinho diferente. Aonde no primeiro momento, lá atrás, eu tinha uma postura egoísta, ou seja, primeiro eu, depois os outros, né? Para um processo mais à frente, quando já estamos conscientes dessa realidade, em que eu vejo, coloco nas minhas decisões o bem-estar do próximo. É o que Jesus nos disse, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. E essa frase sempre me chamou a atenção. Porque se nós olharmos a ordem da frase, eu devo fazer ao outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Então, independente do que ele me faça, eu tenho que fazer o bem.
que é aquilo que Jesus nos disse. E a hora que a humanidade perceber esta realidade, nós daremos aí um grande salto evolutivo. Porque no primeiro momento, se eu recebo do outro o bem que eu gostaria que ele me fizesse, eu estou só reagindo, eu não estou agindo. Né? Então eu acho que se nós olharmos, né, todo esse... Seria uma conversa de algumas horas. Sim, né? Com certeza. A gente não tem todo esse tempo, mas evidentemente se nós olharmos esse processo por esse prisma, a gente começa a entender então por que alguns nascem com esses problemas que eu comentei no início da nossa conversa. Né? A gente vai entender que isso faz parte de um aprendizado. Em O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, na questão número 132, Allan Kardec questiona exatamente sobre o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem: expiação, missão, e também que tem o objetivo de o espírito contribuir na obra da criação. Você poderia comentar essa resposta para nós? É interessante que essa resposta, né, o Espírito Verdade da Allan Kardec, ele vai dizer que para uns é expiação, para outros é missão. E a gente vai entender na expiação, porque toda expiação é uma prova. Nem toda prova é uma expiação. Sim. Né? E quando nós falamos em missão, quando na resposta tem a missão, é no sentido de que eu tenho responsabilidade de evoluir, e todas as vezes em que eu estou nesse processo evolutivo, eu vou, como é que eu posso dizer, incentivar o meio a crescer comigo. Porque eu já estou consciente desse processo. Por exemplo, nosso processo de filhos, né? De pais. Temos os nossos filhos, temos os nossos netos, né? E a gente tem esta responsabilidade de dar a eles, né, este caminho através das nossas ações e dos nossos comportamentos. Né? Kardec tem se eu não me engano, na pergunta 685, ele está falando ali sobre educação. E ele vai dizer que a educação não é aquela que está nos livros, é aquela na arte de formar caracteres. Né? E aí você começa a olhar esta resposta, verificando o comportamento, o nosso comportamento perante os nossos filhos, nossos netos. Eu sempre dou um exemplo, é aquele em que eu falo para o meu filho: você tem que ser honesto, você tem que falar a verdade. Né? E aí, num determinado momento, eu estou cansado em casa, eu não quero que ninguém me atrapalhe, toco o telefone, alguém quer falar comigo, eu digo para falar para o meu filho, para o meu filho dizer, responder ao telefone, diga que eu não estou. Então, eu tenho um discurso e tenho uma prática, né? que elas estão dissociadas. Então, o segredo desse processo é fazer com que o meu discurso seja igual à minha ação. E é nesse sentido que eu contribuo para o crescimento de todos. Né? A espiritualidade nos coloca que a transformação desse planeta de provas e expiações num planeta de regeneração não se dará por um passe de mágica. Se dará pela transformação dos espíritos que habitam aquele ambiente, que habitam a Terra hoje. Né? A gente lê ali em Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda trazendo tantas informações importantes, e a gente vê a consequência dessas informações no livro, desse último livro do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Aonde no Transição ele diz: nós estamos tendo as últimas oportunidades, a humanidade. E no Rumo do Mundo de Regeneração já está havendo transferências daqueles espíritos que ainda são resistentes, renitentes no mal, que ainda continuam com um comportamento que não mais condiz, né, com a realidade de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então esse é o processo evolutivo, e a reencarnação é que encadeia todo esse processo de crescimento. Sem a reencarnação não entenderíamos muita coisa. Exatamente. Né? Marco, nós agradecemos imensamente a sua contribuição, né? Sua fala tão esclarecedora.
Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo. Lembramos que a Federação Espírita do Paraná tem um site, momento.com.br, e também nas mídias um programa muito especial, que é o Momento Espírita, um programa de 5 minutos que nos traz mensagens enriquecedoras. Sugerimos a todos que procurem o Momento Espírita nas mídias. Muito obrigada a todos, os nossos votos de muita paz.